Eu não sei como era lá na sua casa, mas você era pequeno, brigava com seus irmãos? Eu tenho uma irmã 5 anos mais velha que eu, tenho um irmão 10 anos mais velho que eu era o caçula. Mas eu me lembro que de vez em quando saía assim alguma briguinha, né? Embora eles já muito assim, mais avançado em idade que eu, né? Então, talvez eles olhassem, deixa, relativizava muita coisa, mas em qualquer família, os irmãos muitas vezes têm algum desentendimento. E o que acontece em geral quando os irmãos estão brigando? Aparece a mãe. E a mãe, ela sempre, né? Se ela está meio nervosa, ela já pega, dá assim, uma bronca em todo mundo, né? Parem com isso, chega! E aí fala o nome de um, né? Fala o nome do outro. Chega, ô Juliana, pare. Ô André, senta aí, vai para lá. Senão eu vou chamar seu pai. Não é assim? Às vezes a autoridade do pai, numa hora assim mais crítica, é maior do que a autoridade da mãe. A mãe é aquela que muitas vezes está o tempo todo ali envolvida, em alguns momentos pede socorro para o pai. Já vi casa também onde o pai pede socorro para a mãe. Vou chamar sua mãe, hein? Vou falar para sua mãe. Mas a coisa nem sempre é séria, né? Depois de uns minutos a gente está ali brincando e a gente nem se lembra que a gente brigou. E a briga entre irmãos vai se tornando algo cotidiano. Alguns desentendimentos, principalmente quando a idade é muito próxima. Isso vai acontecendo nas nossas famílias e é mais ou menos assim que acontece. Isso não é segredo e nem espanto para ninguém. Desentendimentos acontecem. Basta você faça uma viagem, por exemplo. Reúne alguns casais, faz uma viagem. Pode ter certeza que depois de uma semana juntos, 10 dias juntos, 15 dias juntos, meu Deus, já viu excursão, por exemplo? Depois de um tempinho juntos já começa, né? Aquele lá falou tal coisa, aquele outro não sei o quê. Eu não quero me aproximar muito. Pronto, já começa algum pequeno desentendimento. Aí, se lembrando das coisas de casa, né? Às vezes a gente divide o mesmo quarto, né? Eu dormi no mesmo quarto do meu irmão até os 15 anos de idade e era assim lá em casa. Às vezes a gente dividia algumas brincadeiras, lugar para estudar. A mesa da cozinha era de um, aquele quartinho lá no fundo era para o outro fazer a tarefa de casa, tarefa de escola. Um implica com o outro em algum momento, mas mesmo que a gente perceba que é algo simples, eu vou te pedir uma coisa, não deixe que esses desentendimentos se tornem banais. O que significa isso? O tempo todo. Sabe quando perde-se o respeito e aí verbalmente ou fisicamente a gente começa a falar, nossa, mas já está passando do limite. Meninos, crianças que são agressivas com os pais, avós que ficam sem graça porque o netinho falou, cala a boca. Meu Deus, vai falar isso para a vovó? Ô, gente, que mundo nós estamos? Por isso que os pais, eles não podem ficar, sabe, assim, intimidados diante desses filhos. O posicionamento do pai e da mãe jamais pode ser de complacência, assim, de aceitar. Quando alguma coisa começa a ultrapassar um limite daquilo que é o razoável, algum desentendimento pode ter, mas falta de respeito não. Todos ali vivem sob o mesmo teto. Então, esses irmãos devem se apoiar e, aos poucos, você vai percebendo que emocionalmente, fisicamente, através de pequenos atritos, vão até se solidificando. Não é assim que muitas vezes acontece com os gatinhos, né? Os cachorrinhos lá em casa, você percebe assim, os irmãozinhos, né? Brigam o tempo todo, estão se desenvolvendo. Qualquer bom documentário sobre a natureza mostra que qualquer tipo de animal, e ser humano também é um animal,
e por isso que algumas coisas nós temos em comum com todas as espécies. Observe que alguns pequenos atritos fazem parte do desenvolvimento. Uma pequena provocação faz parte. Mas eu estou chamando a atenção nessa madrugada quando ultrapassa o limite. Um pouquinho, pode estar até um sabor gostoso, é como casal, que de vez em quando tem um pequeno atrito, uma coisinha, faz parte da vida. Agora, quando ultrapassa esse limite, quando há o desrespeito, você não pode ficar indiferente. Você é pai, você tem que educar. Você tem sua missão de educar. Você é a mãe, você não pode ficar intimidada. Como se, eu não sei bem o que fazer. Você vai dizer para esse filho, você vai chamar a atenção, vai falar, menino, vem cá, senta um pouquinho aqui, vem cá, junto comigo, vem cá. Pronto, bota o molequinho sentadinho ali, ao seu lado, olha para ele. E uma das coisas importantes, hein, é você se colocar na mesma altura dele. Tem mãe que fica falando lá de cima e o molequinho olhando lá de baixo. Não, você não vai fazer dessa forma. Você vai olhar na mesma medida, tá? E vai falar sério com essa criança. Gente, é muito importante a gente saber, ter consciência disso, para a gente não banalizar as coisas. Porque senão a gente vai achando que é assim mesmo, aqui um xinga o outro, mas a gente vai levando, acho que toda família é assim. Não é toda família que é assim. Então, independentemente da razão que levou a essa discussão, a essa briga, não se pode admitir determinadas coisas. A agressão, por exemplo, seja física ou verbal, não se admite nessa casa. Olha, eu estou dizendo tudo isso, mas assim, com tanto desejo que você entenda que aquilo que eu quero é o seu bem. A gente vai se acostumando com tudo nessa vida. E às vezes a gente se acostuma também com falta de educação, com grosseria, a gente se acostuma com violência, a gente vai achando que é natural, a gente vai achando que é normal. E com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a vida em família vai ficando cada vez mais sem graça. Então eu gostaria de incentivar você que está me ouvindo agora. Por favor, olhe se por acaso ultrapassou esse limite. Ou se por acaso você está precisando parar um pouquinho e dizer assim, tem razão. Eu acho que eu estou precisando rever algumas coisas. Preciso conversar com a minha molecada aqui em casa. Preciso conversar com meu filho.